E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. Hoje a nossa aula é sobre um conteúdo muito importante que nós estudamos essa semana e que muita gente ainda está com dificuldade, que é sobre os descritores, certo? Então preste atenção para não ficar com mais nenhuma dúvida, tá bom? Os descritores nós vamos estudar durante todo o ano, então cada semana vai ter um conteúdo diferente sobre esses descritores. Então essa semana foi o descritor 3. Vamos ver aqui, ó. Na tua atividade não foi isso aqui, ó, descritor 3, mas foi esse conteúdo. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é que significa isso? Não sei. Eu já fiquei aqui com dificuldade porque eu não sei o que é isso. Inferir. E o que é que significa a palavra inferir? Significa entender, compreender, descobrir. O quê? O sentido, o significado de uma palavra ou uma expressão. Vocês sabem que na língua portuguesa a gente trabalha com palavras e com expressões. Expressões é quando a gente tem duas palavras ou mais, certo? Então, para nós entendermos melhor, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos para a gente compreender. Vamos lá. No exemplo 1 eu tenho, deixa de ser quadrado, Zeca. E aqui eu já tenho uma palavra destacada que é quadrado. Se a gente for entender o que é que significa quadrado, é o quê? Uma coisa quadrada, né? Vou até desenhar aqui um quadrado aqui, ó. Então, eu acho que tá um quadrado. Então, quadrado é uma figura geométrica que a gente estuda lá em matemática. Mas aqui nessa frase, né? Nesse sentido aqui, é isso, é uma figura geométrica. Eu estou mandando Zeca deixar de ser uma figura geométrica? Não, né? Deixa de ser quadrado, esse quadrado aqui significa outra coisa. Eu já sei que vocês descobriram. Pois é, quadrado significa antigo, atrasado, né? Que gosta de coisas das antigas. Então, o Zeca gosta de coisas das antigas. Eu tô dizendo, deixa de ser quadrado, Zeca, né? Se liga na atualidade, certo? Então, o significado dessa palavra, né? Deixa de ser antigo, certo? Agora, vamos para o segundo exemplo. Com essa letra de doutor, você vai tirar 0. Tem gente com letra de doutor, né? Mas aqui eu já tenho aqui uma expressão destacada. Percebam que no exemplo 1 eu destaquei uma palavra e aqui eu destaquei uma expressão. Eu tenho 3 palavrinhas aqui. O que é que quer dizer isso aqui, ó? Com essa letra de doutor você vai tirar 0. O que é letra de doutor? É aquela letra toda cheia de garrancho, que ninguém entende nada, que você leva a receita para a farmácia e a pessoa não sabe o que é que está escrito, né, e tal. Pois é. E o que é essa letra de doutor? É uma letra que tem uma caligrafia ruim. É uma letra que não dá para entender. Então aqui, o que é letra de doutor? É uma letra ruim, né? É uma letra com uma caligrafia ruim. Tipo essa minha que eu fiz agora? Pois é. Então, letra de doutor é uma letra cheia, parece um monte de garrancho, né? Um monte de palito, alguma coisa assim, certo? E a gente sempre precisa melhorar. Então, letra de doutor, na verdade, aqui é uma letra ruim. Eu usei essa expressão para dizer outra coisa. Vocês entenderam? Aí, vamos imaginar que eu tivesse uma questão lá na minha atividade, certo? Tem uma questão para eu dizer o significado dessa palavra quadrado. Vamos imaginar que tivesse aqui A, B, C, D. Estou lá tentando descobrir o que é que significa a palavra quadrado. Aí vai ter, quadrado significa feio, quadrado significa inteligente, quadrado significa mal educado, né? Não, vamos colocar aqui figura geométrica, tá? Significa figura geométrica. Tem gente que marca, viu? Que não lê, que não presta atenção e acaba marcando errado. Quadrado significa antigo? Sim. A resposta aqui seria letra D. Quadrado significa uma pessoa antiga. Então, quando a gente encontra essas situações com esse conteúdo aqui, de descobrir o significado de uma palavra, de uma expressão, a gente precisa ler com calma. Se tem uma frase, se tem um texto, se tem uma expressão, se tem uma imagem, você precisa analisar tudo bem direitinho para poder descobrir qual é a resposta correta. Ficou entendido? Alguma dúvida? Vamos lá, galerinha. Continuando a nossa aula, a gente vai ver outro tópico importante, né? Que é da nossa atividade de hoje, o gênero
poema, protesto, certo? São as duas palavras escritas dessa forma. E o que é isso, né? Esse gênero poema protesto que a gente vai conhecer hoje? É um tipo de poema. Vocês sabem que os textos eles podem ser escritos em forma de parágrafo, né? Eles podem ser em história, dissertativos, enfim, e eles podem ser escritos em verso. Então, os poemas, eles são textos escritos em verso. Já vou colocar aqui em verso. O que são versos? São linhas curtas, algumas rimam, algumas combinam, outras não. Mas quando eu vou escrever um poema, eu não escrevo até o final da linha, certo? Eles geralmente são frases curtas que vão ficando na linha formando um bloco de estrofes. Nas poesias, existe uma exigência para que se tenha uma quantidade de versos, uma quantidade de estrofes, uma quantidade de linhas, certo? Já o poema, ele é livre, ele pode ter rima ou não, ele pode ter a mesma quantidade de estrofes e de versos ou não, não tem problema, certo? O que importa é que ele tenha sentido e tem outras características que a gente vai conhecer agora. Então, o poema é um texto em verso, né, que são aquelas linhas curtas. E aqui nós vamos estudar um dos tipos de poema. Por que é um dos tipos de poema, ou poema protesto? Porque nós vamos estudar outras variações, outras formas da gente explorar, da gente trabalhar os poemas, certo? Quando eu falo em protesto, eu já lembro logo de quê? De protestar, de reivindicar. Então, os poemas que têm reivindicar. Os poemas que têm esse nomezinho, poema protesto, eles são voltados para reivindicar alguma coisa, para brigar, para criticar, para expor uma opinião sobre determinado assunto, certo? Então, nós já sabemos que o poema protesto é um tipo de poema que é escrito em verso. Outra informação importante, o eu lírico declara sua discordância e crítica sobre algo ou alguma coisa. Mas o que é o lírico? Vamos lá. O ano passado a gente estudou os tipos de narrador. Em séries anteriores também nós já estudamos que tem narrador observador, narrador personagem, tem aquele que conta a história, tem aquele que observa, tem um que é em primeira pessoa, tem um que é em terceira pessoa. Mas e nos textos em verso? Porque isso aí são nos textos em forma de parágrafo. Mas e nos textos em verso? Tem narrador? Tem sim. Que é o eu lírico. Então, o eu lírico é como se fosse o narrador daquele texto, certo? Entendido? Então, o eu lírico é o narrador, é quem está falando no poema. Quando a gente escuta uma música, a gente pensa que é o artista que está falando, mas não. É o eu lírico daquela música, certo? Que está expressando alguma coisa, né? Porque se fosse, daria uma confusão, porque a gente tem, por exemplo, músicas em que tem um homem cantando, mas na música é uma mulher falando, certo? Então, é o eu lírico daquela música. Então, aqui a gente tem o eu lírico do poema protesto, que é o narrador quem está falando. Entendido? E o que é que esse narrador, o que é que esse eu lírico faz? Ele discorda, ele critica. Então, são poemas que está lá em cima, que vão reivindicar. Então, esse eu lírico ele vai criticar alguma coisa, ele vai reivindicar alguma coisa, certo? O que é que os textos, os poemas protesto abordam? Eles falam, abordar é falar, tratar. Eles falam sobre questões políticas, e não é política de prefeito, vereador, deputado, não, certo? Políticas que são de interesse da nação. Eles são sociais, eles são sobre injustiças. Não fala sobre justiça, porque eles vão reivindicar, né? Então, eles falam sobre questões políticas, sociais e etc. Então, quando eu pegar um poema protesto, ele vai discordar ou criticar alguma coisa, certo? Quando eu falo de político, vamos criticar o vereador, não sei quem se mas quem não. São questões políticas que é do interesse das pessoas, certo? Então, vamos lá. Além disso, uma pessoa, um poeta, quando ele vai escrever, ele tem 3 grandes preocupações com aquele texto. Porque o texto tem que ficar bom, né? Então, ele se preocupa primeiro com a linguagem. Tem que ser uma linguagem formal, de acordo com a gramática. Tem que ser uma linguagem
rica, tem que ser uma linguagem top, excelente, certo? Por que a preocupação dele com a linguagem do poema? Porque se fosse uma poesia, que é um texto que dá liberdade para eu colocar, por exemplo, palavras da linguagem regional, certo? No poema, se eu for colocar assim, você é a flor do meu jardim. Eu tenho que escrever dessa forma. Mas na poesia, eu poderia muito bem colocar: você é a flor do meu jardim. Entendem a diferença? Então a poesia ela dá liberdade para o poeta escrever, para ele colocar palavras da linguagem regional, certo? Do jeito que a gente fala, ele vai escrever. Mas aqui no poema, as palavras precisam estar escritas de forma correta, de acordo com a gramática, a linguagem formal. Por isso que ele vai se preocupar tanto com a linguagem. A gente vai ver em poemas os verbos do jeito que a gente vê na Bíblia. Dar-te-ei, nós vamos encontrar poemas que tenham os verbos escritos dessa forma, certo? Outra preocupação, além da linguagem que o poeta tem quando está escrevendo, é a musicalidade. Por quê? Porque vai que o poema dele vira uma música. Nós temos poetas que escreveram textos e que hoje são músicas e a gente diz, música como assim? Sim, é uma música, certo? Nós temos uma poetisa chamada Cecília Meirelles e tem uma música dela que é cantada por um artista que é chamado Raimundo Fagner, certo? Então ele cantou o poema, ele criou uma música com instrumentos e ele musicalizou, mas independente desse poema ser ou não transformado em música, cantado por algum artista, ele precisa ter uma musicalidade. Então eu vou lendo o poema e parece que estou cantando, certo? Não tem que ter exatamente rima, mas ele tem que ter uma certa harmonia. É como a gente lê um texto e diz assim, eu não entendi nada. Então a gente precisa entender, precisa ter harmonia nas palavras. As palavras elas vão se encontrando, se combinando, certo? E também tem que ter imagens, tem que ter desenhos. Não. O que são essas imagens? É que quando eu vou lendo o poema, eu vou imaginando. Quando a gente lê um livro, a gente imagina as cenas acontecendo, não é? Então, do mesmo jeito, quando a gente lê o poema, a gente vai imaginando alguma coisa. Deu para entender até aqui? Agora a gente vai ler o poema que está no nosso livro, né? Quem já recebeu o livro, olha aí na página 18, e que é da nossa atividade, está também na nossa atividade, certo? Quem foi que escreveu esse poema? Um poema protesto. Foi um escritor brasileiro, ele não é mais vivo, né? Um escritor brasileiro chamado Ferreira Goulart. Deixa eu colocar aqui o nome dele para vocês, mas tem na atividade, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Ferreira Goulart. Deixa eu ver se é com 2 L's. Isso, o nome dele é chique, né? Ferreira Goulart. Então, Ferreira Goulart foi um dos poetas brasileiros que escreveu, né, que usou essa linguagem, que falou sobre questões políticas e sociais e injustiças, que discordou de alguma coisa, que escreveu textos em que tem um eu lírico, que critica algo, que a gente vai lendo e vai identificando algumas imagens, algumas cenas. Então a gente vai perceber com a leitura do texto, certo? Vocês podem até pegar a atividade e me acompanhar aí, ó. Vamos lá. O título do texto é A Bomba Suja. Introduza na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo, quem me fala em dor diz demais. O poeta se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário a palavra é mera ideia abstrata, mas que palavra, diarreia, é arma que fere e mata. Quem mata mais do que faca, mais que bala de fuzil, homem, mulher e criança, no interior do Brasil. Eu não vou ler o texto todo, porque o texto é um pouquinho longo, certo? Tá no nosso livro, né? Tá aqui, ó, o nosso livro, certo? Tem gente que já recebeu. Então, na página 18 que eu fiz a leitura agora. Então, a nossa atividade de hoje é sobre esse poema. Nós vamos fazer a leitura. E aí, tá falando sobre o quê? Vocês identificaram algumas palavras, algumas críticas? Fala de Brasil, fala de diarreia, né? Logo no início, ele já fala sobre isso.
Ele usa alguma coisa do dicionário para explicar, então ele vai criticar alguma coisa sobre o nosso país. Que diarreia é essa que ele vai falar? E depois, na sequência, ele vai falar sobre alguns estados, né, estados do Nordeste, o que é que está acontecendo, o que é isso. E aí nós vamos fazer a leitura mais atenta do texto e vocês vão resolver a atividade. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Entendeu direitinho o que é um poema protesto? Gostou da nossa aula de hoje? Curte aí, clica no joinha, coloca a duvidazinha aqui embaixo, certo? Pra gente esclarecer, resolve a atividade com o trabalho, certo? Até a próxima aula!